Então, nesse segundo bloco, a gente volta para falar agora desse novo posicionamento da cidade, né? Então, a juventude teve um papel fundamental na mudança também do status dessa cidade, diante do Distrito Federal como um todo, né? Conta um pouco para a gente. Sim, como eu estava dizendo, então, nos anos 90, você começa a ter uma estrutura maior em termos até de mídia, no que diz respeito à cobertura dos eventos no Distrito Federal. Então, eu estava mencionando que nos anos 80, o início dos anos, né, no final 70, 80, você não tinha um caderno cultural ainda estruturado nos jornais de Brasília, mas mais adiante você vai ter, né, nos principais veículos, cadernos que eles vão chamar cadernos cidade. Então, aos poucos, o Brasil começa a aparecer para além do plano piloto, né, portanto, em termos culturais, isso também começa a se evidenciar. Então, como eu havia dito, né, se Brasília, o plano piloto, foi a capital do rock, né, Ceilândia e as periferias ali junto com ela se tornam a capital do rap. E digo isso até porque assim, vários grupos dos mais famosos do Brasil começavam a passar, não pelo plano piloto, mas passavam pela Ceilândia. Por exemplo, os Racionais MC, as primeiras apresentações deles em Brasília eram em Ceilândia, no Quarentão. Então era um evento, o Mano Brown ia jogar bola, né, no campo de terra perto da minha casa. Então estava todo mundo ali reunido, não tinha aquela coisa de superstar. Então era uma coisa mesmo feita de periferia para periferia, mas que aos poucos começa a tomar um gradiente muito maior, né? E é a primeira vez que a periferia ela aparece em foco, digamos assim, na mídia de uma maneira positiva é através do rap. Então o rap ele reinventa a narrativa do que é estar na periferia. Então a periferia, que era aquele espaço de negatividade, passa a ser vista como um espaço de possibilidades, um espaço de futuro. E esse futuro ele está sendo narrado pelo rap. Então existe uma crítica social, como do X, né, que vai falar sobre a questão da sub-raça, né? Ele na rima dele, né, criticando o racismo, né, o racismo institucional, o racismo emocional, enfim, ele vai dizer que a sub-raça é a puta que pariu, ele diz no refrão da música. Então, isso vai para a mídia, isso adquire uma projeção em nível local, em nível nacional. Então, Brasília, Ceilândia, enfim, aparece de outra maneira. É a periferia que começa a entrar no mapa, começa a aparecer e com as suas demandas, né, com suas expectativas. Então, você tem toda uma nova configuração, tanto cultural quanto social, dessa juventude. E a própria letra do rap não tem censura, né? Exatamente. Não se trabalha com politicamente correto nessa seara. Exatamente. E as pessoas dizem mesmo o que está acontecendo. Exatamente. E que era uma novidade, né? Porque até para gravar naquele período, para gravar rock, né, você tinha que ter uma letra, de certa forma, que atendia ao interesse da gravadora. Então o X, que foi o que escreveu essa letra sobre raça, né, ele foi, inclusive, convidado a tirar esse refrão, né? Da sub-raça é a puta, né? Enfim, que pariu. Então, ele teve que tirar e aí ele falou, olha, não tiro. E então, olha, não vai vender. Então, bom, eu assumo a responsabilidade. E vendeu e foi um sucesso. Foi parar na MTV, enfim, tem a carreira dele e tal, que foi muito bacana naquele período. Então, assim, a primeira parte da minha pesquisa, né, ela basicamente tenta fazer esse mapeamento. Quem era esse jovem? Contar essa história, exatamente, né? Você fez um resgate muito forte. Exatamente. Então isso, de certa forma, era um pouco da minha história também, né? De um garoto da Ceilândia que estudou escola pública, que ouvia rap, ouvia funk, mas que queria ir para a universidade, né? Queria estudar e entender a própria cidade da onde ele saiu, da onde ele cresceu. Essa tua inter-relação é que conduziu tua pesquisa desde a graduação até o doutorado? Sem dúvida, esses foram alguns temas, eu estudei outros temas também, assim, Você foi para Berkeley, você foi para Califórnia, né? Ficou um tempo lá. Sim, eu fiz. Como é que é esse diálogo? Assim? Bacana isso. Quando eu fui para Berkeley, eu fui com a bolsa da Fundação Ford, né? A Ford Foundation tinha um programa de bolsas para vincular as ações afirmativas para jovens lideranças. Então eu fui selecionado numa seleção nacional que houve e aí surgiu uma possibilidade de fazer o sanduíche, né, o doutorado sanduíche nos Estados Unidos. Então logo eu fiz contato com um pesquisador em Berkeley, fazia pesquisas na área, né, de estudos étnicos. Então eu fui para Berkeley, né, na Universidade da Califórnia em Berkeley, fiquei morando lá por um ano,
foi uma experiência muito boa, no meio do doutorado, você sair assim, foi muito bacana. E lá eu tive muitos contatos com grupos ligados ao terceiro setor, movimentos sociais, né? Porque Berkeley fica ao lado de Oakland. Oakland é uma cidade que, se a gente fosse fazer uma comparação, eu sei que guardando as devidas proporções, né, Oakland tem muito a ver com Ceilândia. Né? É uma cidade que tem um alto índice de criminalidade, de problemas sociais, né? É uma cidade que tem um status de periferia, tem uma imagem estigmatizada, assim como Ceilândia tem, lamentavelmente. Então, e ao mesmo tempo é uma cidade onde você tem grandes rappers, né? Então o hip hop lá é fortíssimo. O próprio Tupac Amaru, que é um rapper famosíssimo, era de Oakland. Então eu tive um ano, assim, contato muito próximo com esses artistas, com esses jovens negros dos Estados Unidos. Então a ideia inicialmente era fazer uma comparação entre o hip hop de Brasília, de Ceilândia, com o hip hop da Califórnia em Oakland. Então eu fiz várias entrevistas, eu tenho bastante coisa guardada. E deu certo isso? Não, as entrevistas deu, mas não apareceu aqui nesse trabalho. Mas é algo para o futuro, na verdade. Eu continuo produzindo sobre isso. Então, a ida para os Estados Unidos foi fundamental, porque lá eu pude também aprimorar do ponto de vista acadêmico, né, do que diz respeito à pesquisa, na verdade, outras abordagens. Então, nos Estados Unidos você tem grupos que estudam hip hop, né, grupos que estudam raça, etnia e hip hop. Então, a questão do afro-latino. Então, a sociedade norte-americana é uma sociedade muito racializada, né? Então, os problemas que o Brasil ainda está aprendendo a enfrentar com relação, por exemplo, à discriminação racial, lá os Estados Unidos trazem um exemplo muito interessante e que a gente pode levar em conta na hora de desenvolver a nossa própria reflexão, que o Brasil naturalmente tem suas especificidades com relação à juventude e a discriminação que ela sofre também do ponto de vista racial, de gênero, né? E socioespacial. Mas a ida para os Estados Unidos foi fundamental para esse amadurecimento da pesquisa que vai gerar essa produção, esse livro, né? Que você fez muitas entrevistas, você conseguiu entrar em vários grupos, né? Sim. E lendo o teu livro, uma das minhas curiosidades, que eu tenho que perguntar isso para ele, como é que você construiu essa naturalidade? Porque Ótimo. ao longo das falas, você vê que eles estão de fato ali, você foi descascando a blindagem, né? Porque eu não sei se uma outra pessoa, numa outra circunstância, ou como é que um sociólogo teria essa capacidade de imersão? Como construir isso artificialmente, né? Isso aí realmente levou tempo e tem muito a ver com a minha trajetória também biográfica, com a minha história pessoal. Porque como eu antes de ser professor universitário, né, eu fui professor no ensino médio. Eu fui professor do ensino fundamental e médio de educação de jovens e adultos. Então, durante esse período, foi praticamente mais de 10 anos trabalhando como professor aqui em Ceilândia. Então, eu construí uma relação de confiança muito grande com a comunidade, com os bairros onde eu trabalhei. Eu trabalhei no Pé Norte, trabalhei na Ceilândia Norte, então eu conhecia muita gente, né? Então eu circulava muito. Então quando eu comecei a pesquisa, eu comecei a contactar os grupos. Olha, eu estou fazendo doutorado agora, eu quero fazer uma pesquisa sobre rap. Vocês podem me ajudar? Onde é que tem os grupos de rap e tal? Aos poucos, rapidamente, na verdade, eu descobri que tinha uma rádio popular, uma rádio comunitária em Ceilândia, que difundia, que tinham programas de rap. Então, eu fui entrevistando, chegando nas rádios, chegando nas pessoas, nos grupos. Então, o fato de ter sido professor, ter sido morador, me deu assim uma espécie de cartão de acesso que realmente para outro pesquisador talvez não acontecesse também de uma maneira tão simples, tão rápida assim. Então, de certa forma, eu já estava em casa, né? Então, essa história como professor aqui, né, que de dia eu era aluno, né? Eu fazia graduação, mestrado e doutorado durante o dia na UNB. À noite eu era professor. Então é como se eu estivesse sempre trazendo alguma coisa de lá para cá e levando. É como se eu estivesse mediando uma relação dessa realidade com uma outra realidade, que era a realidade da universidade. Porque os meus professores, os meus colegas também tinham muita curiosidade com relação à realidade social para além do plano piloto. A teoria e a prática. Exatamente. Mesmo, vivida ali. Então havia uma expectativa muito grande com relação ao trabalho, né, as consequências dele.
Então, a gente tem dados muito alarmantes hoje no Brasil e em Brasília com relação à violência e quem sofre e causa essa violência. Se a gente tinha uma imagem anteriormente do jovem delinquente, né? Aquele que causava a violência, que tinha que ser, de alguma maneira, ressocializado, reintegrado, a gente começa a perceber que não é só isso, não é bem assim, né? A gente tem um jovem que, ao mesmo tempo que ele está envolvido na violência como o agente, ele é vítima também dessa violência. Não, e eu quero que você segure agora para o terceiro bloco, porque daí a gente entra, de fato, nessa divisão que você construiu para pesquisa, Isso, né, e para o resultado das entrevistas. Fica aí que você não pode perder esse terceiro bloco. A gente volta já já.